Saudações, muito bem-vindos a mais um vídeo. E o que nós vamos fazer nesse vídeo aqui é extrair esse código que nós deixamos aqui no meio da função início, extrair eles em funções adequadamente para organizar o nosso código. Então nós vamos reduzir aqui a bagunça no nosso código, digamos, vamos melhorar a legibilidade, deixando esse código melhor documentado, vai ficar mais fácil ver o que cada parte dele faz. E, essencialmente, nós vamos aprender também como escrever funções a partir de código que já existe. Só para motivar um pouquinho, esse código bagunçado da forma que está aqui agora vai ficar desse jeito aqui. E eu vou colocar isso aqui na edição porque de fato é imagem real. Eu ainda não fiz a adaptação. Então vamos lá. O que esse código faz é, primeiro eu defino aqui um vetor de 6 notas, depois eu mostro todos os valores nesse vetor, está aqui embaixo. Depois eu vou lá e calculo o valor máximo desse vetor, né? E agora a sequência é que eu vou implementar também algoritmos para calcular o mínimo e a média. Mas antes disso, eu quero extrair essas duas coisas que eu já tenho aqui para não ficar bagunçando o meu código. Então nós vamos escrever funções adequadas para essas duas coisas aqui. Primeira coisa, com um exemplo mais concreto, o que eu quero é pegar toda essa lógica aqui, que é específica para exibir os elementos de um vetor, e eu quero encapsular isso numa função. E eu quero que tudo isso aqui que está aqui seja usado mais ou menos assim, ó, imprimir vetor, e eu passo o nome do vetor, no caso notas. Então, eu quero que em vez de fazer tudo isso aqui, eu só faça isso e ele faça essa lógica para mim. Como é que a gente faz isso? Então, a gente precisa declarar uma função imprimir vetor que vai receber como parâmetro o vetor, né? Então, função tem que ser declarada fora da função início, né? As funções ficam declaradas aqui dentro do programa. Não cometa o erro de tentar declarar uma função aqui dentro. Não sei nem se funciona, para te dizer a verdade. Algumas linguagens funcionam, outras não. Não sei te dizer aqui no Portugal, mas o que a gente quer fazer aqui é declarar aqui fora. Vou declarar, então, antes da função início, a nossa função. Função, com essa palavra-chave aqui, função. Aí, normalmente, eu preciso passar o tipo da função. No caso dessa função aqui, ó, início, não tem tipo aqui no meio. Então, ele está assumindo que ela é uma função do tipo vazio. Eu poderia colocar isso aqui. Em C, isso aqui seria o void, né? O void, assim. Então, eu vou anotar que essa nossa função é do tipo vazio, só para você saber que existe essa, né? Se for de outro tipo, vai ficar mais fácil aqui para você colocar o tipo. Você vai lembrar que esse tipo fica aí. Se você não pôr nada, lembre-se, esse vazio vai ser subentendido pelo interpretador. Qual é o nome da função que eu quero declarar? Bom, é esse aqui, já até falei. Eu quero declarar uma função chamada imprimir vetor. Ponho lá. E aqui eu vou dizer quais vão ser os parâmetros que essa função pode receber. Eu vou receber um parâmetro que vai ser o vetor de notas. Então, ele é do tipo real. Eu vou chamar, como essa função aqui ela imprime um vetor, pode não ser o vetor de notas, eu vou chamar esse vetor de vec, né, que é normalmente uma abreviação que a gente usa para vetores, que vem do inglês vector. Então, é vec, de vector, que é uma abreviação de vetor. E assim, como é bem compreendida pela comunidade, tá tudo bem fazer essa abreviação. Fica até melhor do que eu tentar abreviar como VET, que não é tão aceito no Brasil. Não é em qualquer lugar no Brasil que você chega e fala VET, a pessoa vai entender vetor. Normalmente vão entender veterinário. Eu compreenderia veterinário. Agora, VEC, não. VEC já é mais comum que as pessoas entendam que isso aqui se trata de um vetor. Poderia colocar vector ou vetor inteiro aqui, né? E para falar a verdade, estou tentado a fazer isso agora que eu coloquei, não tem necessidade da gente simplificar tanto, vou deixar como vetor. Agora, não faça simplificações excessivas que as pessoas não vão conseguir entender o que significa depois. Se está recebendo um vetor e é um vetor genérico, chama de vetor, chama de vec, que é uma abreviação aceitável porque ela é amplamente utilizada. Não vai inventar coisa, não vai chamar isso aqui de V, de VE, VR, não faça essas coisas que só vai piorar a sua vida no futuro. Quem vai ter que ler isso aí provavelmente é você. Então, mais cuidado com o usuário futuro do código. Como isso aqui é um vetor, eu preciso passar também aqui, ó, abre e fecha colchetes aqui para ele saber que eu estou recebendo um vetor. Agora a gente tem um problema. Para eu implementar esse laço lá, ó, eu preciso desse número, esse número 6 aqui. Agora eu sei que esse vetor aqui tem 6 elementos, mas pode ser que ele não tenha no futuro.
Nós vamos resolver isso também. Mas primeiro, antes, vamos copiar o funcionamento exatamente da forma que está. Eu vou copiar esse conteúdo todo aqui e vou, na verdade, eu vou recortar, vou tirar ele daqui já e vou colar ele aqui dentro da minha função. No lado de cá, na minha função início, está ficando agora só a chamada para a função imprimir vetor. Então, veja, eu estou declarando uma função imprimir vetor que recebe um vetor do tipo real, e aqui embaixo eu estou chamando a função imprimir vetor e estou passando um vetor de reais. Então, assim, né, assim, tá tudo correto. Só que agora nós temos um problema. Ó. E primeiro que ele está reclamando aqui que esse vetor notas não existe. Claro que não, eu estou recebendo ele chamado vetor. Então aqui nós vamos acessar o vetor na posição I. Ele parou de reclamar. E se eu executar o código agora, ó, vou executar aqui, veja que ele está funcionando já. Ó. Ele já mostra aqui notas igual e todos os valores. Veja que agora na função início não tem código para mostrar isso. O código aqui é só chamando essa função. Porém, a gente tem alguns problemas. E se eu vier aqui e tirar um valor, por exemplo? Aí eu chamo aqui a minha função imprimir vetor e ela dá um erro. Deu um erro aqui. Ó. Ocorreu um erro durante a execução do programa. Você tentou acessar um índice de vetor ou matriz inválido. O que aconteceu foi que, na hora que esse laço aqui chegou no i igual a 5, não existia mais um elemento 5. Olha lá. 0, 1, 2, 3, 4. Não tem um elemento 5 e ele está tentando acessar o elemento 5 porque 5 é menor que 6. Então, a nossa condição no laço está errada. Como, então, que eu detecto qual que é o número, o tamanho desse vetor para poder ajustar meu laço? Eu posso usar a biblioteca util. Se eu vier aqui na home do Portugal Studio, clicar em ajuda, está até aberto aqui porque eu já vim aqui olhar, porque obviamente a gente não vai saber essas coisas de cor, é por isso que existe a documentação. Então, se você vier na documentação, vai estar aqui em util, existe uma função chamada número elementos, que ela descobre o número de elementos existente em um vetor. Então, eu passo para ela o vetor, ela me dá o número de elementos. Perfeito. É isso que eu preciso. Então, eu vou criar aqui uma variável inteiro chamada tamanho, por exemplo, que é o tamanho desse vetor. E eu vou definir ele como, agora eu preciso usar aquela biblioteca util. Eu posso vir aqui, ó, nesse painel utilitários aqui, se não estiver aparecendo, você clica nessa coisinha, clica em exibir painel utilitários. Aqui eu posso só marcar a biblioteca util e ele faz a inclusão para mim. Ó. Então, eu vou usar esse atalho aqui, viu? Então, para eu achar o tamanho desse vetor, eu vou chamar a biblioteca util, ponto, ele já até me sugeriu, eu quero usar esse aqui, ó, número elementos, descobre o número de elementos existente em um vetor. Então, é exatamente esse aqui que eu quero usar. Qual é o vetor? Tá lá, vetor, já está pronto. Então, pronto. Agora eu vou ter o tamanho do vetor que eu estou recebendo e esse é o tamanho que eu vou usar aqui. Então, recebi o vetor. Dessa vez eu vou primeiro calcular o tamanho dele. Calculo o tamanho, vou ter o tamanho aqui nessa variável inteiro e aí eu vou e escrevo o vetor. Então, agora, para ir de 0 até o tamanho do vetor, né, até ser menor que o tamanho do vetor, não sei mais qual vai ser, eu vou fazer isso. Tá, vamos rodar para ver se agora funciona? Ó, deu outro erro aqui, vamos ver. Você tentou acessar o índice inválido ainda. Por que é que... Claro, agora está dando erro, é nesse segundo código aqui. Eu vou comentar esse bloco de código aqui, só para a gente não se distrair por ele agora. Então, tá lá, pronto. Funcionou perfeitamente, tá vendo? O código que imprime o vetor está funcionando muito bem. Então, o vetor, passei aqui um vetor com 5 posições, ele mostrou as 5 posições, se eu botar mais uma no final, ele vai simplesmente imprimir com todas, não vai ter mais sofrimento. Uma coisa que eu não estou gostando aqui é que esse ponto e vírgula aparecendo no final não está legal, né? Então, eu vou, em vez de sempre mostrar esse ponto e vírgula, eu vou fazer um teste aqui, ó. Se o i for menor do que tamanho menos 1, ou seja, se eu não tiver no último elemento do vetor, aí sim eu vou, escreva esse ponto e vírgula seguido de espaço. Se eu rodar agora, você vai ver que ele só vai mostrar o ponto e vírgula agora se ele não tiver no último elemento. Quando o i for igual a 5, 5
eu vou comparar com tamanho menos 1. Tamanho, nesse caso, é 6, 6 menos 1 é 5, e eu vou testar se 5 é menor que 5. Não é. Então, eu não vou mostrar o ponto e vírgula, e aí ficou sem o ponto e vírgula no último elemento. Agora, eu posso adicionar um espaço nessa chave e tá lá. Agora ele mostra o vetor. Só tem uma questão, eu não posso garantir que ele vai chamar notas, né? Então eu vou colocar aqui, em vez de colocar notas igual, eu vou só abrir chaves. Aí pronto. Agora a função imprimir vetor vai ser só mostrando, vai nos mostrar todos os elementos desse vetor. Vamos fazer um check-up aqui agora do que a gente fez e no vídeo seguinte aqui, subsequente, a gente continua fazendo para essa outra função. Então vamos lá, o que nós tínhamos aqui era que o código estava todo macarronado aqui no meio da função início, tudo misturado, e a gente queria extrair isso. Eu comentei o restante do código para a gente não mexer nele agora, a gente vai mexer nele daqui a pouco, no próximo vídeo essencialmente, e aqui eu já coloquei imprimir vetor notas. Então eu estou chamando a função que eu implementei. Como que eu implementei essa função? Ela é uma função do tipo vazio, porque ela não retorna nada, ela só imprime na tela, ela não retorna um valor, eu não posso chamar ela e atribuir isso a uma nova variável, não tem valor sendo retornado. Ela chama imprimir vetor e recebe um vetor, né, do tipo real. Daí, eu faço primeiro calcular o tamanho desse vetor. Eu uso a biblioteca util, o método número elementos da biblioteca util, passo meu vetor para lá e ela me retorna, ela é uma função que retorna o tipo inteiro, então eu atribuo ela para uma variável chamada tamanho e eu tenho agora o tamanho desse meu vetor. Daí eu escrevo um abre-chave e lá no final eu escrevo fecha-chave, né? E no meio eu faço meu laço para. Começando do i igual a 0, para a gente acessar o primeiro elemento do vetor, e indo até o i for menor que o tamanho, veja bem, se o vetor tiver 5 elementos, eu vou do 0 até o 4, né? Se você contar. Então aqui, esse notas aqui, por exemplo, que tem 6 elementos, eu vou do 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vou do 0 ao 5, com um vetor com 6 elementos. Por isso que eu estou usando aqui o sinal de menor. O i não pode ser igual ao tamanho. Se o i for igual ao tamanho, nesse caso aqui, se o i for 6, eu vou tentar acessar o índice 6, que não existe. Ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tentar acessar o índice 6, vai dar erro. Por isso, i menor do que o tamanho, e vai incrementando, eu escrevo o valor do i, seguido de 2 pontos espaço, seguido do valor do i no vetor. Então, por isso que, se a gente for ver aqui o nosso resultado, eu vou ter 0, que é o i, seguido do valor do vetor no i. 1, que é o i, seguido no valor do vetor no 1. E vou escrevendo essas coisas. Se eu tiver antes do final, eu também printo esse ponto e vírgula seguido de espaço. Se eu tiver no último elemento, eu não printo nada. E aí, essa é a minha função imprime vetor, e aqui como a gente usa ela na função início. No vídeo subsequente, agora, nós vamos fazer a mesma coisa com a função máximo e, na sequência, a gente continua implementando as funções para mínimo e para média. Então, não esquece de curtir o vídeo, comentar aqui embaixo, que eu leio todos os comentários, compartilhar o vídeo com alguém que você conheça, que você acha que possa gostar e conferir se está inscrito no canal. E eu vejo você no próximo vídeo agora. Até mais!